Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra e fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, na aurora dos novos tempos, confiastes a São José o cuidado do mistério da salvação humana. Por sua intercessão, concedei à vossa Igreja conservá-los fielmente e levá-los à plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus e que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, irmãos e irmãs, a palavra de Deus dirigida a nós nesta grandiosa solenidade, que é a solenidade de São José, nós vemos que Deus, ele fala com São José através de um sonho, para justificar a José que ele deve permanecer com Maria, não deve abandoná-la, porque aquele que encontra-se no ventre de Maria é o Filho de Deus. Ele foi gerado por obra do Espírito Santo. José recebe de Deus a autoridade dada por Deus para ser o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ser o guardião de nosso Senhor Jesus Cristo, ser ele aquele que vai instruir
Jesus, aquele que vai nutrir Jesus, aquele que vai ensinar Jesus para torná-lo um homem e assim seguir a sua missão. José estava disposto a deixar Maria. Ele, sendo justo, não desejava nenhum mal a Maria, mas também não queria assumi-la com um filho no ventre, sem saber de quem era o pai. E quando ele pensa em abandonar Maria em segredo, eis que o anjo do Senhor aparece-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Não foi homem algum que a fecundou, mas o Espírito de Deus que a tornou grávida. Ela vai dar à luz um filho, e tu, olha a missão de José, olha a missão que Deus dá a São José, e tu lhe darás o nome de Jesus. Então o anjo já deixou claro o que São José deveria fazer, o que São José deveria realizar, sem medo, sem nenhum pingo de remorso de nada, porque era Deus que estava realizando todas as coisas. Tu darás o nome de Jesus, pois ele, Jesus, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aqui, o anjo deixa claro a missão de Jesus, a missão salvadora de Jesus. São José é o primeiro homem a saber da missão de Jesus. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, quando José acorda, ele faz conforme o anjo lhe havia mandado. Ele não teme seguir as palavras do anjo, porque ele sabia plenamente que Deus havia dado a ele esta missão e a ele só caberia cumprir com a missão. Então, quando nós olhamos para este santo evangelho, nós olhamos aqui e podemos tomar para nós um exemplo de obediência e um exemplo de fé. São José, ele é um homem de muita fé. E ele é um homem extremamente obediente. E nos tempos de hoje é o que falta-nos, tanto para homens quanto para mulher. Obediência e fé. José, ele é obediente a Deus, ele tem fé
e ele acredita plenamente em Deus. Não tão somente estas atitudes, como também ele se abandona nas mãos de Deus. E Deus, em sua divina majestade, em seu pleno senhorio, ele faz de José o que ele deseja que seja feito. Deus nunca se apresentou e falou a José, mas sempre usou o seu mensageiro, que é o anjo. Foram 3 os momentos em que Deus falou com São José. O primeiro momento foi esse, para acalmar o coração de José. José estava atribulado. E agora, que vou fazer? O meu nome, ele vai ser manchado. Eu vou ser caso de zombaria. Tudo isso passava pela cabeça de São José, até o momento dele imaginar em deixar Maria em segredo e desaparecer. E ali Deus entra em cena através do anjo. Não temas receber Maria. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Quando nós vemos o decorrer deste mesmo texto, mais adiante, nós vamos ver a segunda vez em que o anjo aparece a São José. Quando o menino já está grandinho, o anjo novamente aparece e vai dizer a José: José, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito, porque Herodes procura matá-lo. E São José, ele não hesita. São José, ele não pestaneja, ele não titubia de forma alguma. Ele simplesmente levanta no meio da noite, assim que acordou do sono, toma Maria, coloca-a sobre um jumentinho com o menino no braço e ele parte para o Egito. Ele adentra o deserto ainda em meio à escuridão da noite, sem nenhum pingo de medo, sem nenhum pingo de nada, porque ele confia em Deus. Se Deus fala, ele obedece e Deus sustenta a sua palavra na vida de São José. Então, por que nós muitas vezes não temos as graças de Deus acontecidas em nossas vidas? Porque nós não somos obedientes. Porque nós não ouvimos a voz de Deus. Deus fala conosco em muitos momentos e nós simplesmente fazemos de conta que não é conosco. Principalmente se tivermos uma sensação, uma emoção que seja voltada para nos intervir em uma ação nossa, que seja prazerosa, que dê alegria, que seja festiva. Nós simplesmente não obedecemos. Não temos fé suficiente. Não acreditamos plenamente. Então, Deus não age em muitas das vezes em nossas vidas por falta de fé. E São José é o contrário. Ele é a plena obediência, ele é a plena fé.
E ele é o pleno, é o símbolo do acreditar. E acreditando, ele põe em prática a vontade de Deus, tanto para com ele, quanto para com Maria e o menino. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos de rezar e de pedir a intercessão de São José em nossas vidas para podermos nos assemelhar a Ele na obediência, no temor, no amor e na fé em Deus. E no crer verdadeiramente em Deus, para que a ação de Deus seja concreta em nossas vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oremos. Senhor, que na solenidade de São José alimentastes neste altar a vossa família, defendei-a sempre com a vossa proteção e conservai nela os vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. Que Deus os envolva com amor, com proteção e com bênçãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora, de São José, o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia sob a intercessão de São José.